Como pilotar de forma mais segura. Esse é o tema do vídeo de hoje. Solta a vinheta. Fala, amigos da Rota 66 Mototurismo, tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o Rafael, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes da gente entrar no tema do vídeo, vou deixar aquele recadinho já. Quem quiser fazer a Rota 66, nós já temos aí tour agendado para outubro de 2026 e março de 2027, ambos com show do Metallica no Sphere em Las Vegas. Então quem quiser fazer, me chama no WhatsApp, tem um link aí na página inicial do canal, é só clicar no link que vocês falam diretamente comigo, beleza, pessoal? Então, galera, talvez esse vídeo aqui seja o vídeo mais importante que eu já fiz no canal aqui, tá, pessoal? Nós vamos falar sobre pilotagem defensiva, né, e segurança na pilotagem, tá? Primeira coisa que eu recomendo a vocês, né? Lembrando, pessoal, antes de começar aqui, eu não sou nenhum especialista em pilotagem, eu não sou piloto de moto velocidade. A ideia desse vídeo não é te ensinar a fazer curva mais rápido possível, nada disso, tá? A gente vai falar de pilotagem segura. Eu tenho mais ou menos 7 anos de carteira de moto, me envolvi em um acidente só, que eu vou contar pra vocês durante esse vídeo aqui, e falar o que eu aprendi com esse acidente, né? E tenho um pouco de experiência, né, com moto, já fiz Rota 66, rodei nos Estados Unidos 3 vezes. Então eu quero só passar um pouquinho da minha experiência para vocês e as coisas que eu aprendi. Primeira coisa, pessoal, que eu falo para vocês, façam curso de pilotagem, tá? Às vezes o cara tem lá 25 anos de carteira de moto, 30 anos, e o cara acha, porque eu já piloto há muitos anos, eu sei pilotar, eu sou um excelente piloto e tal. Pessoal, entenda que a sua experiência sempre é diferente da experiência do outro. E você pode aprender muito com a experiência do outro, tá? E esses cursos, aqui em Belo Horizonte mesmo a gente tem são dos meus amigos lá da Academia de Pilotos Road Training. Vou deixar aí o contato deles para quem quiser fazer. Meus amigos Damasceno, Edir e Souza são os instrutores de lá, tá? Excelente curso, pessoal. Nesse curso vocês vão aprender as formas corretas de usar o freio, principalmente em baixa velocidade, tá? Em alta velocidade também. Vão fazer treinamento de frenagem, de emergência, desvio de obstáculo, curvas, até treinamento de comboio em rodovia vocês vão aprender também. Então, assim, com certeza, pessoal, vai melhorar e muito a segurança de vocês na pilotagem, tá? Então fica a dica. Primeira dica, façam um curso de pilotagem. Segunda dica, pessoal, que inclusive isso é muito falado nos cursos de pilotagem. Uma das coisas mais importantes é a visada, tá? Visada é para onde eu olho enquanto eu estou pilotando, tá? Então, por exemplo, eu nunca vou olhar para o carro da frente, tá? O carro que está próximo. Eu nunca vou ficar olhando para o chão, tá? Eu olho lá na frente. Eu olho sempre para onde eu quero ir. Então aqui, por exemplo, eu estou chegando perto daquele corredor ali. Eu não vou ficar olhando para o Corolla que está ali na frente, tá vendo? Eu vou olhar para o corredor porque eu quero entrar no corredor. Sempre com o olhar adiante. Para você poder fazer o quê? Para você prever as situações antes de acontecer, né? Se o trânsito parar lá na frente, eu já estou preparado. Eu sei que eu vou ter que reduzir. Eu consigo antecipar as situações de risco no trânsito, tá? Pilotagem defensiva é isso, pessoal. É antecipar situações e evitar situações de risco, tá bom? Então, primeira dica é essa dica da visada. Então, se tem um buraco na minha frente, eu não vou olhar pro buraco, eu vou olhar para fora dele para eu poder desviar do buraco, porque a moto sempre vai para onde você olha, para onde o seu olhar é direcionado,
né? Às vezes acontece muito acidente em curva, porque o motociclista ele entra na curva um pouco rápido, se assusta. Às vezes ele até tem bastante margem ainda para inclinar a moto para fazer a curva, mas ele olha para fora da curva. No que ele olha para fora da curva, a moto vai para fora da curva e aí ele acaba se acidentando, tá? Então olhar sempre no final da curva, sempre para onde você quer ir, tá bom? Então essa é a primeira dica, visada, tá? Segunda dica, freios. Galera, é muito comum, se vocês assistiram X-Racing, vocês verão que tem muitos acidentes que acontecem dessa forma, tá? Aqui, pessoal, eu vou tomar um pouquinho de cuidado aqui, que essa entrada aqui é um pouco perigosa, tá? Eu vou parar de falar um pouco aqui. Beleza, conseguimos entrar aqui. Falta um semáforo aqui, pessoal, nesse trecho. Mas enfim, eu ia falar sobre frenagem, né? Sobre frenagem, pessoal, é muito comum no X-Racing você ver acidentes. Pode ir, amigão. Ó, o rapaz tá com a seta ligada ali, eu não sei o que ele vai fazer. Ó, voltou. Tá vendo, pessoal? Tem que tomar cuidado. É muito comum no X-Racing você ver vídeos de acidentes que ocorreram por erro de frenagem, tá? Principalmente. Então o motociclista, ele tá andando em alta velocidade e quando um carro entra na frente, ele usa só o freio traseiro, tá? Isso é muito comum, porque na autoescola você só usa o freio traseiro. Eu acho que o pessoal fica com um pouco de receio de usar os dois freios, né? Que é a forma correta de você frear uma motocicleta. Eu sempre tenho que usar os dois freios, o dianteiro e o traseiro, tá? Porque o que para a moto mesmo é o freio dianteiro, tá? Na prática. Mas o certo é utilizar os dois, tá, pessoal? A não ser que você esteja em baixa velocidade. Então eu tô manobrando no corredor, eu tô manobrando a minha moto, eu vou usar só o traseiro, tá? Porque se eu, principalmente ali, catar o dianteiro com a moto em baixa velocidade e eu tiver com o guidão inclinado, a moto vai te jogar pro lado e você vai cair, tá? A gente vê muito isso acontecendo, principalmente nos nossos tours pela Rota 66, que os clientes pilotam as Harley Davidson Road Glide, né? Que são as que a gente utiliza. Pesam cerca de 450 quilos essas motos. Então, todo tour nosso tem umas 5 ou 6 motos que tombam, assim. O pessoal vai parar e deixa a moto tombar, sabe? Graças a Deus ninguém nunca machucou e tal, né? A moto tem umas proteções, então também geralmente não estraga a moto nem nada, né? Mas é comum isso acontecer, porque o pessoal vai parar e ali cata o freio dianteiro. E aí, pessoal, 400 quilos, ninguém segura, tá? Já vi cliente nosso aí de 2 metros de altura aí tombando moto, tá? Cara forte, grande, não consegue segurar, tá bom? Já eu, que sou chassi de grilo, né? Magrinho, pilotei várias vezes lá e nunca tombei uma Harley dessa. Porque não é força, é jeito, né? É técnica. Se uma moto dessa tombar comigo, pessoal, eu não vou conseguir segurar ela não. Não vou, entendeu? Mas o grande macete na hora de parar, você vai usar o freio traseiro, você não vai usar o freio dianteiro, tá? Então isso é mais uma dica para evitar de tombar a moto, né, pessoal? Enfim, aquele freio combinado, né, que tem nas motos pequenas hoje em dia, ele é um problema, tem causado muito acidente, porque naquele freio, quando você aciona o freio traseiro, ele automaticamente aciona o dianteiro também, sabe? Em situações de trânsito, de velocidade, que o motociclista está acostumado só a usar o freio traseiro, realmente ajuda. Mas quando ele está no corredor, por exemplo, manobrando entre os carros, se ele pisar forte no freio traseiro, vai acionar o dianteiro também. Então ele tem um risco aí de acabar caindo por causa disso, tá? O freio CBS, né? Aquele freio CBS não é legal, pessoal. O ideal é o ABS com freios separados, né? O caso dessa moto aqui, por exemplo, né? Ela tem o freio ABS, né? O dianteiro e o traseiro separados. Então essa questão de freio, galera, basicamente é isso, tá? Antecipar as frenagens, sempre frear de forma progressiva, o mais progressivo que você puder, tá? Principalmente se for moto sem ABS. Moto com ABS, você já corre o risco de ele catar o freio
e a roda dianteira escapar, apesar do risco ser bem menor, mas ainda tem. Mas se a moto for sem ABS, pessoal, então é certeza que você vai cair, tá? Principalmente se for na chuva aí, é certeza absoluta. Então tenha muita suavidade para usar os freios, tá? Aliás, tenha suavidade sempre ao pilotar a moto, em qualquer situação, tá, pessoal? Em aceleradas, em retomadas, em desvios de obstáculos. Quanto mais suave você pilotar, mais seguro você está, tá bom? Outro tema importantíssimo, pessoal, é velocidade relativa, tá? O que é velocidade relativa, pessoal? É a velocidade da sua moto em relação ao trânsito, tá? Em relação aos demais veículos. O que acontece, galera? Existe um estudo dos anos 60 ainda, para vocês terem uma ideia, tá? Chamado Solomon Curve. Há um estudo feito nos Estados Unidos, né? Um estudo de acidentes de trânsito, que eles geraram um gráfico chamado Solomon Curve, que eu até vou colocar na tela daqui a pouco para vocês. O que esse estudo diz, pessoal? Quanto maior a diferença de velocidade entre o meu veículo e os demais veículos da via, maior a minha chance de sofrer um acidente, tá? Então, exemplo, eu não lembro os números exatos, aí no gráfico vai ter, tá? Mas se eu andar, por exemplo, a 20 km, 30 km por hora acima da velocidade dos demais veículos, eu tô correndo um risco aí de 10 vezes maior de sofrer um acidente, tá? Se eu tô andando 60 km acima da velocidade dos demais veículos, 60, 70 km, esse risco sobe para 100 vezes, pessoal. 100 vezes, tá? Então, assim, eles pegaram dados de acidentes de veículo nos Estados Unidos, né? De perícias de acidentes, provavelmente, e compilaram esses dados e chegaram a essas conclusões. O que é meio óbvio, né, galera? Porque se você está muito acima da velocidade do trânsito, você não tem tempo de reação, né? As coisas acontecem muito mais rápido. Então, da mesma forma, você andar muito abaixo da velocidade dos outros veículos, esse risco também aumenta, tá? Então, se você está a 50 por hora e os outros veículos estão a 100, a chance de você se envolver em um acidente é gigantesca também, tá? Então, se vocês olharem os acidentes de moto, principalmente no X-Race, aí vocês vão ver que boa parte deles, o motociclista está acima da velocidade dos demais veículos, tá? Pessoal, não estou falando para andar devagar, eu estou falando para andar no ritmo do trânsito, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou na pista do meio, eu estou andando no ritmo daquele carro lá na frente, ó, tá? Se eu for para a pista da esquerda, eu vou andar no ritmo daquele Onix ali, tá do lado esquerdo, ou eu vou andar um pouco mais rápido do que ele, tá? Só um pouco, não muito. Esse estudo, ele mostra que a forma mais segura de pilotar, de velocidade, é você estar um pouco mais rápido do que o trânsito, tá? Então cerca aí de 10 km por hora acima da velocidade dos demais veículos é a forma mais segura. Talvez é porque você fica menos suscetível a entrar em ponto cego, esse tipo de coisa. Então aqui, por exemplo, eu passei esse carro, eu tenho que passar rápido. Eu não posso ficar muito tempo do lado dele, porque a gente tem questão de pontos cegos, né? E esse trecho aqui tem uns radares aqui que eu não lembro onde tá, pessoal. Vou lá devagar aqui. Tem um ali, mas é pra outra pista. Ó, tá vendo? Antecipando as situações. O carro tá entrando ali, eu já vi, já saí fora. Não espero ele me fechar, eu tomo atitude antes, né? Desculpa, pessoal, minha garganta tá meio ruim aqui. Então esse estudo, pessoal, o do Solomon Curve, ele mostra isso pra gente, que a gente tem que observar a velocidade dos demais veículos da via, né? E uma grande causa de acidente são os motociclistas que são muito apressados, né? Então a galera tá sempre na correria ali, sempre querendo andar muito rápido, fazendo manobra rápido, troca de faixa rápido. E outra coisa, não dá tempo às vezes nem do motorista ver que a moto tá se aproximando, né? Falar, mas ele tem que olhar no retrovisor. Galera, ele tem que olhar no retrovisor sim, mas você vai confiar nos outros, a sua segurança? Não pode.
né? Você tem que garantir que você vai ser visto por ele, tá? Não adianta, igual eu vejo muito acidente aí também, esses vídeos do X-Racing. O cara vem lá 200 por hora, 220, 250. Aí tem um caminhão lá na frente e tem outro caminhão na frente dele. Galera, um caminhão atrás do outro, você pode ter certeza que uma hora ele vai jogar para a esquerda, para a faixa da esquerda, e vai tentar ultrapassar, tá? Em pista duplicada. E eu já vi vários vídeos que aconteceu exatamente isso. O motociclista vem a 200 por hora, na hora que ele tá chegando perto do caminhão, o caminhão joga para a esquerda. E aí, galera, a 200 por hora para uma moto parar é muito difícil, tá? Demora muito. Então já vi vários casos que ou o cara foi na traseira do caminhão, ou teve um caso uma vez que eu vi que o cara deu sorte, conseguiu passar entre o guarda-reio e o caminhão, tá? Mas assim, aí beleza, aí vem, mas o caminhoneiro não olhou no retrovisor. Galera, você vir na 220 por hora, o caminhoneiro olha no retrovisor e ele não vê nada. Na hora que ele começa a trocar de faixa, a moto já tá do lado dele. Então assim, não teria nem como o cara ver. Então assim, é o que eu tô te falando. Você quer andar rápido, beleza, quer acelerar, tem uma moto esportiva, acelera. Mas viu que tem um caminhão lá na frente, viu que tem uma situação que pode gerar um risco, reduz, passa devagar, só naquele trecho, depois você acelera de novo. Então esse tipo de situação que é muito importante. Outra questão, distância de segurança, galera. Distância de segurança, que o ideal, pessoal, é a 2 segundos, né? Essa distância. Então você pega o veículo da frente, né? Conta ali mais ou menos, espera passar um poste, pode ser uma faixa na pista, alguma coisa do tipo. E um garoto soltando pipa ali, eu tô com a antena abaixada, que tive que levantar. Então você conta alguma marca de referência, pode ser um poste. O carro passou, você conta 1001, 1002, tá? Você não pode passar antes de contar 1001, 1002, né? Que são 2 segundos. E essa contagem é interessante porque quando você aumenta a velocidade, essa distância aumenta também, tá? Então isso aí é muito importante. Aqui, ó, muita atenção aqui na hora da gente entrar. Esse trecho aqui é um pouco perigoso também. Outra coisa, pessoal, entrou na via, acelera. Quanto mais rápido você igualar a sua velocidade com a dos demais veículos, mais seguro você está, né? Então eu vejo muito também em rodovia, tem uma faixa de aceleração, né? Você acessa a rodovia e o pessoal não entende o que é faixa de aceleração. O pessoal fica andando devagar na faixa de aceleração, esperando dar uma oportunidade para ele entrar. Depois que ele entrou, que ele acelera. Não, pessoal, a faixa de aceleração é exatamente para você igualar a sua velocidade, a velocidade da via, antes de você entrar. Então essa é a técnica correta de acessar uma rodovia. Isso não importa se esteja de moto, se esteja de carro, tá? Enfim, então são essas as dicas aí. Dica de curva, pessoal, vou tentar. Tem um trecho ali que vai ter curva ali na frente, aí vai ficar mais fácil para mostrar para vocês, beleza? Pessoal, outra dica importante aqui é questão de ponto cego, tá? Aqui, por exemplo, eu vou tentar demonstrar aqui. Acho que o trânsito aqui atrás tá tranquilo. Aqui eu sei que esse motorista tá me vendo, porque eu tô vendo o rosto dele no retrovisor. Aqui ele não tá me vendo, ó, nessa posição, tá? Então vocês têm que ficar muito ligados com o ponto cego e não ficar dando bobeira do lado de carro, tá? Se for ônibus, então, ó, que nem esse daí, aí que você tem que ficar mais ligado ainda, tá? Porque ele tem mais pontos cegos, né? Caminhão, nunca parar na frente de caminhão colado na frente, tá? Na dúvida, ó, aquele motoqueiro ali tá querendo entrar, tá vendo? Eu já tô de olho nele. Se ele entrar, eu vou tomar uma atitude, mas ele não vai entrar, tá vendo? Então, galera, parar na frente de caminhão, em semáforo, em veículos altos, assim, jamais, pessoal. Se você tiver na dúvida se ele tá te vendo ou não, é muito fácil. Puxa a moto pra frente até você ficar numa posição que você vai olhar pra ele e ver a cara dele lá. É só isso. Se você não tá vendo a cara dele, pessoal, ele não tá te vendo, tá? E se você der bobeira na hora de arrancar, ele vai jogar o caminhão em cima de você. Não porque ele quer, mas porque ele não está te vendo, tá? Isso é muito importante. Ó, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre técnica de curva aqui. Vejam essa curva aqui, ó.
eu entro na curva, eu inclino um pouquinho o meu corpo. Essa curva aqui é bem aberta, que não faz muita diferença não, tá, pessoal? Mas qual que é a técnica correta, tá? Lembrando que eu não vou ensinar a fazer curva em MotoGP, tá, pessoal? É só a forma mais segura para quem viaja de moto aí, beleza? Você vai tangenciar a curva, vai inclinar seu corpo um pouquinho para fora, tá vendo, ó? Pra quê? Pra você reduzir a inclinação da moto na curva. Você consegue fazer a curva sem inclinar a moto tanto. Então aqui, ó, eu tô com meu olho lá no final da curva e eu vou entrar aqui, ó, e eu tô olhando lá pro final da curva. Vou inclinar o meu corpo um pouquinho. Eu vou tirar o corpo um pouco pra fora da moto, tá? Só isso, pessoal. Isso já é suficiente pra você conseguir fazer a curva de maneira mais estável e mais segura, né? Ali na frente vai ter outras curvas, eu acho. Vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Outra situação que eu sempre tenho que é possível de acontecer, tá? Sempre tente antecipar as situações, conforme eu falei no início do vídeo. Vamos supor que tivesse um cruzamento ali na frente, um acesso na via, e tem um caminhão parado esperando para entrar na via. Galera, não conta que o caminhão te viu, tá? Não conta que o carro te viu. Se ele tá demonstrando intenção de entrar, acredite que ele vai entrar na sua frente. Então você já se aproxima, já esperando que ele vai entrar. Porque qualquer sinal que ele der de que vai entrar, você já toma atitude, já reduz a velocidade, já freia, já planeja o seu desvio, já pensa no que você vai fazer antes de acontecer, tá? Antes de você levar uma fechada, já tenha um plano caso você leve uma fechada, tá? Por exemplo, ó, esse carro aqui, eu já tô, você viu que ele tá andando devagar. E se ele joga pra esquerda ali de uma vez, né? Pode acontecer, às vezes ele vai virar algum lugar, vai acessar, nem olha no retrovisor. Então não dá pra confiar, pessoal, não dá, tá? Aqui a gente vai chegar em mais uma curva aqui, pessoal. Chegar na curva, ó, eu já reduzo, meu olho tá lá no final da curva, vou tirar o corpo um pouquinho e vou fazer a minha curva olhando lá pro final dela, tá? Sempre pro final, tá bom? Aí, ó, sempre assim. Aqui mesma coisa, ó. Aqui eu tô devagar, né, pessoal? Mas assim, não precisa de correria também, né? Não precisa de meter o louco, né? Vamos dizer assim. Outra dica importantíssima: retrovisores, galera. Retrovisor, tá? Parece meio óbvio, mas assim, o que eu vejo de um motociclista andando com a cabeça travada, se o cara nem mexe a cabeça, ele pilota, parece que igual um pirulito, assim, travado, sabe? Na moto. E galera, tem que mexer a cabeça, tá? O curso de pilotagem que eu fiz, o instrutor foi muito claro ao falar isso. Ele falou: motociclista bom é motociclista que mexe a cabeça, tá? Então mexa a cabeça o tempo todo, olhe pro lado pra ver se... Porque a sua moto também tem ponto cego, tá, galera? Inclusive acontece muito no trânsito de você ir mudar de faixa e tem uma moto do lado aqui, assim, ó. Já aconteceu comigo várias vezes. Um motociclista cruzando roda com a sua moto. Nunca cruze roda com outra motocicleta, tá? Uma outra motocicleta, ela sempre tem que estar à sua frente ou atrás. Ela não pode estar com a roda cruzando aqui. Você é a mesma coisa. Por quê? Esse cara não tá te vendo. Se você tá cruzando a sua roda dianteira com a roda traseira dele, ele não consegue te ver. Então se ele tiver que fazer um desvio, ele vai jogar a moto pro lado, ele vai bater em você e vai cair os dois, tá? Então jamais cruze roda. E toda vez que você for mudar de direção, principalmente na cidade, dá uma olhada pro lado assim rápido, tá? Tem que ser rápido, porque às vezes, principalmente em situação de trânsito muito intenso, às vezes o instante que você dá uma olhadinha pro lado é a hora que o trânsito para na sua frente, entendeu? Principalmente quando você vai trocar do corredor da esquerda pro da direita, ou do da direita pro da esquerda. É muito comum você dar aquela olhadinha pro lado rápido. Aquela olhadinha é perigosíssima, pessoal, porque às vezes o trânsito para exatamente naquele instante que você olhou, e aí você bate no carro da frente, tá? Então toma muito cuidado. Olha lá, tem um cachorrinho ali, ó. Ele tá andando no meio da pista, tá? Inclusive, contar pra vocês do acidente que eu tive, tá? Sofri um acidente de moto só até hoje. Eu estava no corredor da Avenida Pedro II, Belo Horizonte, trânsito parado. Tava devagar no corredor, e eu tava numa Suzuki S 125 que eu tinha.
E eu tava andando uns 25, 30 por hora, né? Outra dica de segurança: corredor a gente tem que andar devagar, galera. É 30 por hora ali, 40 por hora, exatamente por aquele motivo que eu falei da Solomon Curve, que quanto maior a sua velocidade em relação aos demais veículos, mais risco você corre. Então tenta manter ali os 30, 40 no máximo, com o trânsito parado, tá? E eu tava nessa velocidade segura e mesmo assim eu me acidentei. Por quê? Apareceu um cachorro no meio do corredor e não dava pra ver porque ele surgiu da frente de um dos carros, estava parado, né? E ele surgiu, pessoal, praticamente em cima da roda da moto. Ele surgiu a menos de 1 metro, tanto é que eu não cheguei a ver o cachorro. Eu vi um vulto entrando na frente da moto, assim, bem assim na frente, o vulto passando, e eu já bati no meio dele. Eu bati nele acelerando, não deu tempo nem de fazer nada, tá? Eu não sei até hoje a cor do cachorro, tá? Não sei a cor do cachorro. Eu caí na frente do carro do lado, né? E aí eu levantei meio tonto. E aí perguntei, aí levantei e falei, acho que eu acertei um cachorro. Aí a moça do carro atrás falou, não, você atropelou um cachorro mesmo, eu vi. E o cachorro saiu correndo, pessoal. Você vê, eu não tava tão rápido, senão eu tinha matado o cachorro. Não, ele saiu correndo, eu nem vi ele. Não sei se ele é rosa, se ele é azul, se ele é cor de abóbora, se ele é... não sei a cor do cachorro, tá? Mas graças a Deus eu não machuquei, fiquei só com dor no tornozelo. Fui no hospital pra ver se tinha machucado nada, porque eu não tava de bota, tá? Eu tava de tênis. E aí vai outra dica de segurança, pessoal: equipamento de segurança, tá? Então assim, vocês vão ver aqui no vídeo que na esmagadora maioria das vezes eu vou estar de jaqueta, luva, eu tô de calça com proteção e eu tô de bota, tá? A minha jaqueta tem proteção aqui pra coluna, né? Então assim, andem o mais equipados possíveis. Usem capacete de qualidade, né? Nada de usar aqueles capacetes, aquele San Marino, aqueles lá, que aquilo lá, pessoal, é tudo porcaria, tá? Não vou falar marca aqui, acabei falando, né? Mas tudo bem. San Marino que eu falo é aquele estilo, tá? De capacete. Aqueles capacetes, pessoal, não são legais, galera, não são. Não protegem, sabe? Capacete baratinho demais. Capacete que eu recomendo é R$500 pra cima, tá? Assim, pra vocês terem uma noção aí de valores, tá? Então, marcas que são boas: LS2, No Risk. Esse aqui é aquele BF, que é uma marca boa também. Tem algumas marcas nacionais aí que são boas. Se tiver aquele selo lá de qualidade eu esqueci o nome, do selo Sharp, que é um teste de qualidade europeu, tá? Se tiver o selo Sharp, melhor ainda, significa que é um capacete de qualidade, porque o teste europeu ele é muito mais rigoroso do que o teste do Inmetro, tá, galera? Porque eu não sei honestamente como que aqueles capacetes, aqueles mais simples que eu mencionei, como que eles passam nos testes, galera, honestamente, tá? Sem falar a viseira, que é de péssima qualidade, né? O isolamento do capacete. Então assim, galera, é só a cabeça que tá ali. Então invista num bom capacete, tá? Outra coisa importantíssima, ainda falando sobre capacete: jugular. Apertar a jugular aqui no pescoço, a cinta, tá? Quantos motociclistas, galera, que você vê que pega a moto, bota o capacete na cabeça, só coloca achando que o capacete vai ficar ali por vontade própria. E não vai, galera. Se você se acidentar, o capacete vai sair voando e você vai bater a cabeça no chão, tá? O capacete não vai ficar na sua cabeça. Pessoal, então o vídeo de hoje era sobre isso, né? Dicas de segurança aí, de pilotagem. Se você tiver outras dicas, coloque aí nos comentários, tá? Se eu falei alguma coisa errada aí, pode me corrigir. Desde que seja com educação, eu vou responder com tanta educação quanto também, tá? Se não for com educação, eu simplesmente vou bloquear do canal, ok? Então seja educado, né? Eu sei que meus inscritos aqui são pessoas educadas, pessoas de um nível bacana aí, né, galera? Então deixem seus comentários aí, curtam, compartilhem,
Se inscrevam no canal. Quem quiser saber mais sobre o Rota 66, me chama no WhatsApp aí, beleza? Muito obrigado aí, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e pilotem com cuidado. Valeu!